Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, que, como era de se esperar, os juízes inimigos do Bolsonaro lá na primeira turma do STF o condenaram a 27 anos de cadeia, 27 anos de caquerada, 27 anos, 3 meses, multa. Tem a manchete aí. E isso depois, né, de uma brilhante julgamento, um brilhante voto técnico do ministro Luiz Fux, mas não adiantou de nada. Quer dizer, serviu para a gente, serviu para a história, para justificar que esse julgamento é político, né, de uma forma cruel, né, afetando a credibilidade da própria justiça. E nós, eu confesso, eu fiquei muito abalado mesmo, né, tive uma noite de pesadelos, assim, de desesperança, né, de tristeza, por que não dizer isso? Mas, acho que acredito também com os senhores e senhoras, né? O sol amanheceu, um novo dia, a gente foi para a vida continua. Mas fica sempre aquela sensação de injustiça, de gosto amargo na boca, mas uma convicção de que a luta continua. Né? Porque eles sabem, por mais que eles estejam festejando, né? E a gente fica se perguntando, que bobos, né? Qual é a vantagem deles terem, ou vão ter, né, com essa vingança de ter o Bolsonaro atrás das grades? O que eles ganham com isso, além da vingança boba, infantil, inócua? O que é importante a gente dizer nesse momento é que, como bobos eles são, eles sabem, porém, que a justiça e a liberdade jamais serão aprisionadas. A justiça e a liberdade é uma ideia que eles não vão conseguir aprisionar. Por isso, nós vamos em frente. Muito bem. Temos também uma informação que está pesando sobre todos nós, que é a posição do governo norte-americano, do governo Trump, que, segundo tanto o Mark Rubio, que é o terceiro homem na escala do governo, depois do vice-presidente, é o Mark Rubio, e também o próprio Trump, eles estão muito insatisfeitos com esse julgamento esperado dessa primeira turma do STF, e o Rubio diz, né, que ele foi condenado de forma injusta e os Estados Unidos poderão responder adequadamente ao que aconteceu. Tomara que as ações norte-americanas que vão ser tomadas, todo mundo está contando com isso, não nos afete ainda mais, não prejudique os aliados, né? Porque aí seria demais desgastante para todos nós. Muito bem, já vamos então agora para a política. Da política vamos para o tempo, que é tempo e dinheiro. Vamos falar com o Vlamir Brandaliz, já está no Maranhão, mas a notícia do tempo é que as chuvas estão se aproximando, mas só lá pelo dia 19, hein? Mas o Globo está dizendo que a frente fria traz virada lá no sul do país e também em parte do sudeste. Tem umidade chegando, mas sempre pelos litorais. Fim de semana terá chuva no Espírito Santo e calor, mas calor e muito tempo muito seco no centro-oeste, como nós estamos vivendo esses dias. Madrugadas frias e tempo muito seco durante a parte da tarde. Ou seja, clima de deserto, infelizmente, e a recomendação é calma, né? Vamos tomar água, porque as chuvas chegarão. Muito bem, falando em tempo, vamos cumprimentar o Sérgio Braga lá em São Paulo. Como é que está o tempo aí em São Paulo, Sérgio? Boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Depois do calorão de ontem, a temperatura segue bem amena nesse momento, 21 graus.
Céu encoberto, chuva por enquanto, tem muita nuvem, mas chuva nada. De qualquer forma, a expectativa é de que esse fim de semana, inclusive destaque da própria Folha de São Paulo, as temperaturas sejam mais amenas e o céu bem encoberto, tempo nublado, temperaturas amenas e muito friozinho aí durante a madrugada, João Batista. Essa é a Olha, expectativa, pelo menos para o fim de semana, viu, João? tá certo. Bom, ó, daqui a pouco você volta com as cotações, mas sempre lembrando que a natureza está nos dizendo que o tempo já virou, né? Já falamos isso várias vezes. A prova são as floradas que estão avançando nos cafezais brasileiros. Veja essas imagens aí das regiões das matas de Minas, lá no alto da montanha, naquela região de Banhuaçu, floradas lindas, né? O pessoal, os produtores não gostam que a gente mostre as floradas, porque a gente estaria derrubando os preços. Uma bobagem, né? Não sejamos infantis, né? Os compradores sabem muito bem o que está acontecendo. Mas o importante a gente dizer é que com essas imagens de florada, pode mostrar, encher a tela, Sérgio, o Gleidson. O que a gente tem que dizer é o seguinte, que a natureza está indicando que a florada é um indício de que as chuvas virão aí, não se cai flor, né? Somente em terreno seco, como se diz. Ela está indicando que as águas estão chegando e isso vai beneficiar muito a todos nós, né? Os brasileiros e também o nosso país, que vive da economia agrícola. Então, com essa imagem muito linda, eu quero chamar a nossa bandeira, porque através dela a gente nunca vai desistir dela, que a gente tem a dizer que, apesar de tudo, apesar deles, o Brasil vencerá. Essa é a nossa mensagem de apoio, com o apoio dos nossos amigos produtores. Dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, sexta-feira, portanto, chegou. E vamos em frente com mais essa edição do Tempo e Dinheiro, sejam todos bem-vindos. E antes de irmos para os nossos especialistas, o nosso destaque, na nossa enquete. Continuamos de olho na política, de olho nesse julgamento. E depois dessa condenação do Bolsonaro, o que pode acontecer? Qual é a sua atitude? Qual a condenação de Bolsonaro? Qual atitude tomar? É a pergunta que nós estamos fazendo na nossa enquete. Pergunta 1. Se conformar e até aderir à esquerda. 2. Opção 2. Enfrentar Lula, o PT e a esquerda. Sair para o enfrentamento. Opção 3. Defender a anistia ampla, geral e irrestrita. Ou, hoje tem ouvido muito falar, que é o desejo do Zé Dirceu, né? Nunca mais se envolver com política e deixar que eles dominem as nossas vidas. Essa é a conclusão. Então, são 4 alternativas. Muita gente aí indignada. Ah, você fica falando de política. Pode falar de política e tal. Não. Política rege as nossas vidas. A boa política. Então, nós temos que lutar pela boa política. Essa é a nossa posição aqui do Tempo e Dinheiro. Então, responda à enquete. Qual atitude tomar depois da condenação do Bolsonaro? São 4 alternativas. Você que está em outras plataformas, eu insisto em dizer, essa é uma enquete exclusiva do YouTube. Entre no YouTube, né, principalmente através do celular, vote e depois retorna para a sua plataforma de preferência e vamos em frente. Agora sim, o destaque dos nossos especialistas do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. Chegou sexta-feira, né? Sextou. Sexta-feira, dia de arroz e feijão. Vamos contar aí arroz sofrendo essa semana, feijão começando a melhorar. Mercado da soja vai passando uma semana instável. Aparentemente parece que os cavalinhos encilhados estão por aí nela, né? Mercado do milho aí começando a querer reagir no interno. Exportação tá lenta. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro. Mas também hoje, sexta-feira, hoje tem relatório do USDA de oferta e demanda. Sai daqui a pouco, às 13 horas de Brasília, lá pelas 13h10 nós estaremos no ar aí, falando também, comentando daqui do Maranhão. Daqui a pouquinho nós já estamos bem pertinho aqui de Imperatriz. E aqui atrás choveu agora há pouco, nós pegamos o asfalto molhado, João Batista, chovendo no Maranhão. O destaque é o quê? A chuva começando a mudar a chave a partir do dia 15, 17 para frente. Então, segunda parte de setembro, diferente do que foi a primeira. Detalhes na previsão.
Tradicionalmente, às sextas-feiras, o mercado do boi gordo segue com lentidão e pressão sendo exercida sobre os preços ao longo dessa semana, queda em média de R$ 5 por arroba em várias praças pecuárias. Hoje a Scott apontou 8 quedas entre 32 praças pesquisadas. Daqui a pouquinho a gente passa as cotações do mercado do boi gordo na B13, mercado físico, antes aquele giro. Começando pela Bolsa de Chicago, está aí com a soja negociada em alta de 1,09% a $10,44 mais 25. Milho a $4,24 mais 60, alta de 1,41%. O trigo negociado em Chicago recua 0,29% a $5 mais 20. Café em alta hoje, tanto em Londres quanto em Nova York, na tela Nova York, 395,60, alta de 2,46%. O açúcar, negociado com queda de 0,25% a 15,78%. O algodão a 0,03%, estabilidade a 66,74% em Nova York. E petróleo sobe 1,56% a $63,34 barril, mais uma alta para o ouro, $3.684 por libra-peso, aliás, por onça-troy, perdão, ouro é equivalente a onça-troy, que são 32 gramas, alta de 0,28%. Quanto ao mercado cambial, dólar, negociado nesse momento a R$ 5,35 mais 50, queda de 0,65%. Índice Bovespa, hesitando agora, depois da alta registrada ontem, a máxima agora recua a 142.707 pontos, tem o índice Bovespa com queda de 0,78%, confirmando dólar em queda, índice Bovespa em queda, realizando lucros. Quanto ao mercado da soja, está aí a alta confirmada, $10 mais 44, alta de 1,06% para o vencimento de novembro, assim como demais posições, daqui a pouquinho a gente confirma. E o café em Londres sobe nesse momento a $4.618 a tonelada, alta de 2,08%. Em Nova York, o café segue em alta também nas negociações, está aí, mas está oscilando um pouquinho, mas 396,38, oscilando quando eu digo a internet, ligando direto à Bolsa de Nova York, mas está aí. Confirmando, 2,66 de alta a 396,38. Bom, quanto ao mercado do boi gordo, Gleidson, as negociações lá na B3 estão buscando uma direção, negociações mistas, por enquanto, setembro, 305,75, 0,08 de alta, enquanto cai 0,10% ou 19%, 0,19%, outubro, arroba negociada 311,30, novembro, 320,20, 0,09% de queda, sobe o dezembro a 325,50 por arroba, 0,15% de alta. Negociações mistas para o boi gordo. Mercado físico, 8 praças perderam hoje na apuração da Scott. Consultoria, apenas uma apresentou variação positiva entre as 32 pesquisadas. Está em São Paulo, Barretos, Araçatuba, permanece referência 307,50, R$ 290 mais 50 no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte 293,50, Minas Gerais ao Norte 285,50 por arroba prazo boi comum já descontado. Daqui a pouquinho tem o Luiz Gustavo Sussumo e Berville Neto comentando o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. João Batista. Está mostrando o preço de Barretos, 307, e a B3 já para final de outubro, 311, mais 4. Agora, a diferença é mesmo que de outubro para dezembro, 325, ou seja, mais 15. Olha o que eles estão estilingando lá na frente na B3. É bom a gente acompanhar o mercado, é bom a gente conversar e ter o telefone da G-Trade para fazer a operação, para travar preços ou participar da alta. É uma fórmula que nós temos para passar para vocês. Vamos falar também dos preços do milho a futuro, quem está carregando o milho depois de março está 73 base Campinas, o milho B3, dá uma queda muito forte. Preste atenção, nós vamos falar disso. E a Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, está nos alertando que essa subida da soja de quase 1%, o milho 1,5%, lá em Chicago, é causado principalmente pela alta do óleo em Chicago e aqui no Brasil pela queda do dólar. O mercado está achando que está tudo a mil maravilhas depois da condenação do Bolsonaro.
Esse pessoal do mercado financeiro não quer saber se a mula é manca, eles querem ganhar dinheiro para cá ou para lá, essa é a realidade. Agora, quem está ganhando dinheiro é o café ou o contrato C em Nova York, agora, Serginho, 3% de alta, 397,68 a libra-peso do café negociado em Nova York. É o clima, não tem café, não tem 397 agora, 3% de alta, né? Não tem estoque e vem um clima danado aí pela frente. Mas muita gente plantou café. É bom fazer hedge, é a nossa recomendação. Muito bem, deixa eu passar aqui. Temos condições de passar uma prévia da nossa enquete? Estamos falando tanto do Bolsonaro aí, da condenação, é o assunto, né? Qual a atitude tomar depois da condenação? 3%? Se conformar. É até uma síntese, né? Mas é uma provocação. A primeira pergunta: 1. Se conformar e aderir à esquerda, tem 3% das opções. Enfrentar Lula e PT e a esquerda, 31%. Defender a anistia ampla, geral e restrita, 59%. Olha a consciência dos nossos telespectadores aqui no Tempo e Dinheiro. E nunca mais se meter com a política, 7%. Tem gente que prefere. Não me fala de política. Tá bom, então quem fala comanda a sua vida. Essa é a conclusão óbvia, né? E queremos falar também para você entrar no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Nós estamos aprimorando cada vez mais com o seu apoio, ouvindo, atendendo aos seus reclamos. Tem gente que não quer política dentro do clube. Eu não quero misturar as coisas, mas nós temos um grupo de política no clube muito bem administrado e muito bem acessado. O nosso Clube do Tempo e Dinheiro é uma comunidade de informação com 15 grupos. Você escolhe o grupo que você prefere. Não quero de política, então não abra. Não, eu quero, ouça todo, veja lá clima, veja soja, veja café, enfim, 15 editorias à sua disposição. Uma comunidade para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como é que você faz para entrar? Simples, mande uma mensagem pelo WhatsApp, nesse telefone que está na tela, 199-9813-2915. A dona Léa da Luz, que comanda a atenção e que coordena os assinantes, vai ter um imenso prazer de ter o seu contato, e você tem 7 dias gratuitos para experimentar a eficiência e a eficácia do clube, né? Porque temos informações preciosas lá dentro do clube. Por exemplo, na parte da soja, daqui a pouco o Vlamir Brandaliz vai colocar no ar os valores dos prêmios negociados nos portos, que dá uma bela diferença para quem vai negociar soja nesse momento que Chicago está parado. Segundo o Vlamir, é só para outubro que a China vai voltar a comprar soja em Chicago, que vai movimentar as cotações. Enquanto isso, os negócios estão nos portos, tem que saber os prêmios. Então, entre no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar e, preferencialmente, ficar conosco, nos apoiar. Beleza? Repetindo o telefone para quem está nos ouvindo, temos rádios transmitindo o Tempo e Dinheiro, 199-9813-2915, e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Dando sequência, agora vamos direto ao Giro Rural, as notícias do agro com base no Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Exportações brasileiras de ovos caíram em agosto pelo segundo mês consecutivo. Pesquisadores do CPEA explicam que a redução nas compras pelos Estados Unidos, reflexo das tarifas impostas pelo governo americano, foi um dos maiores motivos para a queda. Frango CPEA, abate atinge recorde no mês de maio. Segundo dados do IBGE, foram abatidas 575 milhões de cabeças de frango no país, um recorde mensal. Citro CPEA, queda de frutos, reforçada pelo avanço de doenças, derruba estimativa da safra de laranja 25-26, conforme dados do Fundecitrus. Cebola CPEA, breve melhora no escoamento, eleva preços no cerrado. Um mês após tarifaço, o agro paulista tem superávit de 14 bilhões de dólares. O agro representa 40,4% das exportações do estado de São Paulo. O crescimento foi puxado pela alta das exportações do café e também das carnes. E na sequência, as manchetes de economia política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga, de novo, é com você. No Investing, ataque de drones ucranianos a porto na Rússia suspendeu pela primeira vez os carregamentos no maior terminal de petróleo do país.
Da Folha de São Paulo, Coreia do Norte ampliou repressão, vigilância e execuções, diz relatório da ONU. Da Gazeta do Povo, Parlamento Europeu pede que União Europeia inclua cartel liderado por Maduro em lista de terroristas. No Poder 360, Polícia Federal prende careca do INSS em operação contra esquema de fraudes. Empresário Maurício Camisotti também foi preso, suspeito de ter se beneficiado de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Na Folha de São Paulo, nos Estados Unidos, Donald Trump afirma, entre aspas, fizeram com o Bolsonaro o que tentaram fazer comigo, após maioria condenar ex-presidente no STF. Do Poder 360, deputados republicanos criticam condenação de Bolsonaro. Congressistas norte-americanos dizem que, entre aspas, o mundo está assistindo e chamam Lula de bandido. Do Estadão, oposição diz que não se intimidará e defende anistia ampla e restrita após condenação de Bolsonaro. A mensagem diz que a sessão da primeira turma entra para a história como uma das páginas mais tristes da justiça brasileira. Da Folha de São Paulo, Tarcísio diz que Bolsonaro foi condenado sem provas por STF e que penas são desproporcionais. Complementando os destaques dos jornais, Metrópolis. STF pede retirada de patente de Bolsonaro e generais condenados. A perda de patente é prevista na Constituição quando a condenação excede 2 anos de prisão e deve ser julgada pelo Superior Tribunal Militar. E a próxima manchete do jornal O Globo. Das sequelas da facada de Bolsonaro serão a base de pedido de prisão domiciliar ao Supremo Tribunal Federal pela defesa de Jair Bolsonaro. João. Sim, é uma perseguição clara, evidente, né? Contra Bolsonaro, contra a sua vida. Querem vê-lo naquela famosa foto que o Lula vai se sentir feliz da vida, Bolsonaro atrás das grades, né? Mas não podemos esquecer que Bolsonaro tem mais de 70 anos, como eu tenho, e que a vida já começa a ficar cada vez mais difícil. E no caso do Bolsonaro, né, as sequelas da facada, vocês sabem, né? As fotos já mostram, né? E o Bolsonaro próprio contou para o Augusto Nunes, para o jornalista Augusto Nunes, que a facada foi profissional. Sabe assim, o Adélio enfiou a lâmina e virou a lâmina. E lá dentro do corpo do Bolsonaro está uma situação muito difícil. Ele precisa de atendimento médico. Então, assim, tem a questão da humanidade, né? Será que Bolsonaro vai para a Papuda, como eles querem? Estão falando em outros presídios terríveis aqui do nosso Brasil. Todos são terríveis. Mas um senhor dessa idade, com essa sequela, precisa de atendimento médico. Então, assim, em nome da questão humanitária, será que nós vamos ver essa crueldade? Há um zoom na internet que o objetivo da esquerda é matar o Bolsonaro, completar aquilo que o Adélio não fez. Então, assim, vamos deixar sempre claro e acreditando que o ser humano pode tudo, mas não vai chegar a essa ignomínia. É a nossa esperança, enfim, nossa expectativa de que nós não passaremos por esse momento tão triste com essa conclusão da vingança que nós vimos, ouvimos e repudiamos o que aconteceu ontem na primeira turma do STF. Bom, enfim, temos também outros detalhes da condenação, porque a condenação está reativando esse sentimento, tanto que nós estamos perguntando na nossa pesquisa, na nossa enquete, sobre a questão da anistia. É o que resta. É o que resta. E aí o mundo todo vai ouvir e vai acompanhar esse debate em torno da anistia. Anistia ampla, geral e restrita, principalmente para os condenados do 8 de janeiro, que já estão na Papuda, nesse calor terrível, nesse instante, esquecidos lá na Papuda. São quase 100 pessoas, presos políticos, incluindo os presos políticos do julgamento de ontem. Temos presos políticos na democracia brasileira. É isso que é infelicidade. E agora os olhos se voltam, né, para o herdeiro direto de Bolsonaro, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio diz, como nós estamos dizendo aqui constantemente no Tempo e Dinheiro, que Bolsonaro foi condenado sem provas por
por STF e que, inclusive, as penas demonstram a crueldade dos seus inimigos que o julgaram. Imagine, o advogado do Lula julgou o Bolsonaro. O que você esperava disso? Não é? O que esses esquerdistas estão babando pelos cantos da boca de felicidade? O que eles esperavam? Esperavam isso. E nós? Nós temos que acreditar cada vez mais na justiça e na luta pela liberdade. Lembrando, como eu disse na abertura do programa, o sentimento, essa ideia que o Bolsonaro levantou aqui no Brasil e carrega até o momento, o sentimento de que a liberdade, o desejo de liberdade, o desejo de justiça não serão aprisionados jamais. Essa é a posição do Tempo e Dinheiro. Agora vamos voltar ao Sérgio Braga. Notícias do Tempo, Sérgio. Começamos pelo destaque do agora no Rio Grande do Sul, que terá tempo seco até sábado, chuva isolada no início da próxima semana. A frente fria volta a provocar chuvas entre os dias 15 e 16. Da CNN também destacando que após meses de seca, Minas Gerais pode registrar chuva na segunda quinzena do mês, apesar das chances desta chuva. A previsão também indica o predomínio do tempo seco e clima quente no estado. E do Capital News, falando sobre Mato Grosso do Sul, tempo firme, calor intenso que predominam no estado nessa sexta-feira. Baixa umidade aumenta os riscos de incêndios, problemas da saúde, assim como em outras regiões desse Brasil central. Vamos ao mapa do IMET mostrar o que acontece com a previsão para todo o Brasil. Primeiro, mostrando a temperatura, que segue com altas temperaturas no Brasil Central. Esse segundo mapa mostra as chuvas no entorno do miolo do Brasil. Norte do Brasil, faixa leste do Nordeste em algumas capitais, pontualmente em algumas delas. Na região sul, chuvas registradas ou avançando pelo estado do Paraná, pelo menos nuvens pesadas nesse instante, assim como na capital paulista, litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Brasil Central ainda com condição de clima seco nesse momento. Maranhão começa a chover, segundo algumas informações, a gente vai acompanhar também no satélite, agora em tempo real, o que está acontecendo no Brasil. Muita umidade, pelo menos são nuvens passando pela região sudeste, mostrando, enchendo a tela, Gleidson, para a gente, mostrando que na região norte do Brasil as chuvas continuam predominando nesta época do ano, algumas nuvens também, até mesmo umidade passando pelo estado de Mato Grosso, chegando ao sul do estado do Tocantins, parte de Goiás, mas não significa chuvas por enquanto, e também umidade na faixa costeira do Rio Grande do Sul, São Paulo passando uma forte onda de umidade, podem ser nuvens, mas também chuva registrada no sul da Bahia nesse momento. As demais regiões com tempo ainda seco. Vamos à previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá, Gleidson. A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 12, até a próxima quinta-feira, dia 18, com chuvas concentradas na região norte do Brasil, pontualmente aparecendo em algumas regiões do estado de Mato Grosso, Pará também, em algumas regiões da Bahia, a partir do próximo dia 13, sábado. Pontualmente, chuvas registradas também a partir do dia 13 e 14, na faixa leste do estado da Bahia, assim como no norte do Espírito Santo. A partir do dia 14, uma nova frente fria se avança pelo sul do Brasil, atinge pontualmente algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul e chegam até mesmo o estado de Santa Catarina no dia 15, próxima segunda-feira, com intensidade e chuvas volumosas também a partir do dia 16, terça-feira, sobre os estados do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná avançam também para boa parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo a faixa sul do estado do Espírito Santo. A partir do dia 18, próxima quinta-feira, Brasil Central continua com a situação de clima seco, chuvas pontuais registradas na região norte do litoral do estado de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro e norte do Brasil. Vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho sobre o clima, a previsão para os próximos dias. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nos próximos 5 dias, de 12 a 16, nós temos o quê? Começa de novo a voltar a ter chuva aqui no sul. Por enquanto é pouquinho.
Até terça-feira não tem tanta chuva assim, fica mais aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná, mas já começa a aparecer indicativo de chuva aqui, ó, no norte do Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, centro-sul e leste e nordeste de São Paulo, centro-sul, leste e Mata Mineira e extremo sul de Minas, pegando até um pouquinho aqui no início do Cerrado Mineiro. Uma boa chuva aqui no Espírito Santo e sol, nuvens de chuva rápida no litoral do Nordeste e a chuva começando a ganhar corpo aqui na parte do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará e noroeste do Mato Grosso. Essa região aqui começa a ter mais chuva nos próximos 5 dias. E aí aquilo que a gente falou, ó, passou o dia 15, a chuva começa a ganhar corpo, ó. Começa a avançar a chuva na direção aqui do centro do país. Então, as primeiras chuvas começam a chegar e isso pode auxiliar já no início do plantio, provavelmente aqui no Mato Grosso. Aqui a chuva está indicando ser mais encorpada no sul, sudoeste do Pará, Rondônia. Nessa região aqui, a chuva deve ganhar bastante intensidade, principalmente aqui de Sinop, em direção ao Pará, em direção a Rondônia, em direção ao Amazonas, pegando a Alta Floresta também. Nessa área aqui, a chuva já tem mais intensidade, ali do dia 20, 18, 20, 21 de setembro para frente. Mas ela também avança aqui, ó. Começa a ter as primeiras pancadas em Goiás, Tocantins, sul e sudeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso Sul, centro-norte de São Paulo, ganha mais corpo aqui ó, nessa parte de São Paulo, mais chuva no litoral. Aqui em Minas Gerais também, ó, desde o nordeste, leste, sudeste e sul de Minas. Aqui na área também do Triângulo Mineiro, a região de BH. Tu vê que começa toda essa área central do país, a chuva começa a vir. Óbvio que não vai se plantar direto agora, não ser nas áreas onde normalmente o solo já está um pouquinho melhor, mas já dá para iniciar em algumas áreas o plantio nessa segunda quinzena de setembro para frente. E no sul volta a ganhar corpo a chuva, aqui pegando aqui a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a gente volta a ter aí chuvas com volumes de 75 a 110 milímetros, 120 milímetros de chuva, principalmente o Rio Grande do Sul e o Vale do Rio Uruguai. Então vamos tendo aí pancadas de chuva pegando aqui também o Espírito Santo, Rio de Janeiro, aqui em Minas também, nessa parte daqui da parte do Café no sul de Minas, a Mata Mineira, o Nordeste de Minas. No Nordeste, só nuvens de chuva nessa região e começa a aparecer aqui, ó, na área do Mato Piba. As primeiras pancadas isoladas começam a aparecer aqui na Bahia também, na parte oeste da Bahia. Então, nessa segunda quinzena de setembro marca a mudança de padrão, de um padrão seco para o início do padrão úmido. Na anomalia também já mostra bastante, ó. Tá cada vez, aqui está diminuindo a anomalia negativa e está aumentando a anomalia positiva. Se a gente pegasse do dia 20 ao dia 26, toda essa região aqui estaria entre normal a acima da média. Então, à medida que avança para a segunda quinzena de setembro, melhora. A temperatura agora vai ser calor, principalmente aqui, ó, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, essa região pegando aqui o oeste de Minas, o centro-norte, oeste de São Paulo, norte Paraná e Paraguai e Bolívia, essa região aqui pode ter máximas aí de 35, 40 em várias cidades, 40, 43 em alguns pontos aqui do sul, sudeste e leste do Mato Grosso, noroeste e oeste de Goiás, oeste de Tocantins e centro-norte aqui do Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai e esse canto da Bolívia. Essa região aqui pode ter máximas pontuais de 40, 43 graus, provavelmente ali nesse fim de semana e início da semana que vem. Aqui no sul fez frio, como a gente havia dito, deu 2,7 abaixo de zero em Urubici, deu 1,6 abaixo de zero em Cambará. Aqui na região do Paraná vai ser mais frio amanhã. Também deu negativo aqui na Serra da Mantiqueira. No Rio de Janeiro foi a menor hoje do dia, e é de setembro por enquanto. 6,5 ou 6,8 negativo no pico do Itatiaia. Mas aqui o frio ainda continua de manhã cedo, depois esquenta. Amanhã pode ter negativo aqui nas áreas de Pomar, aqui de Santa Catarina, pequena chance de geada aqui no sul do Paraná e também no topo do Rio Grande do Sul. O pessoal ainda tem que ficar bastante atento. Há uma perspectiva de queda na temperatura do dia 18, 20 de setembro para frente. Primeiro por causa da chuva e também entrada de ar frio. Então, altos e baixos bem típico de setembro. Acompanhe a gente aqui e voltamos, um bom fim de semana, voltamos na segunda-feira. Até lá. Grande Coutinho, grande caçador de chuva, né? Coutinho, eu também, né? Fico danado procurando chuvas, porque isso é o sinal, né, da entrada da safra, etc. Mas olha, o Coutinho deixou muito claro.
a mudança de padrão, dia 15, mas as chuvas realmente começarão a ficar mais acentuadas, tanto lá no oeste de Mato Grosso, quanto para nós aqui no Sudeste, depois do dia 20, lá para o dia 21. A gente mostrou agora, o Sérgio mostrou agora a imagem do IMET, até o dia 18, umidade na faixa litorânea. Agora, na parte central, onde está a safra, só depois do dia 21, mas ela chegará. Essa é a grande mensagem, a grande informação para fechar essa sexta-feira. Temos um novo mapa do Agrotempo do Almir Trevisan, mostrando como é que vai ficar o tempo até o dia 26 de setembro, né? Portanto, do dia 13, certo? Do dia 13 de amanhã a 26 de setembro, essa é a configuração para o país. Muita chuva no sul, pode encher a tela, Gleidson, muita chuva no sul, Porto Alegre e tal, vocês estão vendo aí até o norte de Mato Grosso, também no Paraguai, e aí ela vai entrando aos poucos, muita chuva também no Mato Grosso, no Pará, então, assim, norte de Mato Grosso, sul do Pará, muita concentração de chuvas, o pessoal já pode se preparar para plantar lá, mas essencialmente o dia 21 é que ela se espalha. Vamos comparar, por exemplo, com a tela que nós mostramos ontem também do Agrotempo, que vai até meados de outubro, já de 15, de segunda-feira, 15 de setembro a 23 de outubro. É essa a configuração. Mas continuamos mostrando que as chuvas ainda não vão avançar pelo Mato Piba, né, lá para o Maranhão, Piauí. Embora hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, o Vlamir Brandalize já mandou uma mensagem para a gente dizendo que as chuvas estão rondando o sul do Maranhão, lá em Balsas. E outro destaque, torno a repetir, atenção pessoal aí do Mato Grosso do Sul, centro do Mato Grosso do Sul, não teremos chuvas nem na média, mas sim abaixo da média no centro do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, norte do Paraná, no Paraguai e também no oeste do Rio Grande do Sul. Essa é a configuração que o Agrotempo está nos mostrando até o dia 23 de outubro. Mas quando elas vão dar certeza para o produtor lançar as sementes, ouçam a meteorologista Desirê Brant. Mas a minha preocupação é em que momento a gente entra de fato ali nos primeiros episódios de chuva. Esse vai ser o grande desafio. E a primavera, Braga, ela nos humilha como meteorologista, porque é uma estação extremamente Temperamental. desafiadora, temperamental, os modelos eles variam muito, né? Um dia tira, outro dia coloca a chuva, mas no geral, de fato deu uma atrasada nesse período úmido, tá? Não é um atraso muito considerável, mas a gente esperava já alguma chuva agora na segunda quinzena de setembro, e é algo que a gente está vendo que ainda não vai se consolidar, tá? Deve demorar mais um pouquinho. Mato Grosso, a chuva por ali vai evoluindo, a não ser a região mais do leste ali, a região de Primavera ali do leste, que demora um pouquinho mais, mas grande parte do estado seguindo, né? Tem esse pequeno atraso que não é algo tão expressivo, mas a gente gostaria que já tivesse alguma umidade agora nessa segunda quinzena. O que a gente precisa? A gente precisa que as frentes frias, que os sistemas avancem pelo Brasil. Eles têm avançado, só que de forma muito costeira, e aí não está havendo a conexão com a umidade da Amazônia. A umidade da Amazônia ela está se desenvolvendo, tanto que tem chovido ali em Mato Grosso, mas a gente precisa que os sistemas avancem de forma mais continental e puxem essa umidade para Goiás, São Paulo, Minas Gerais, para de fato começar a chover nessas regiões. Enquanto eles estiverem costeiros do jeito que estão, eles passam pelo Rio Grande do Sul, depois o resto do caminho é de forma costeira, essa conexão fica um pouco mais, tem um pouco mais de dificuldade de acontecer, né? E isso deve começar a acontecer ali final de setembro, começo de outubro. Então o produtor vai ter que ter mais um pouquinho de paciência. A íntegra da entrevista da Desirê para o Sérgio Braga, como sempre, no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, no YouTube, no Facebook, enfim, nas nossas mídias sociais. Lembrando, como a Desirê Brant já acentuou ontem, nós mostramos esse trecho, o pessoal do Mato Piba é para meados de outubro, como sempre foi, está dentro do calendário. Mas nesse instante a gente começa a ver chuvas pontuais. O Vlamir Brandalize está lá no sul do Maranhão, lá em Balsas, e nos mandou um vídeo mostrando que tem bastante nuvens carregadas, prometendo chuvas lá em Balsas, sul do Maranhão, mas depois não se sustenta, preste atenção. Mas veja aí o vídeo do Vlamir Balsas, solta aí, Gleidson. Aí João Batista falou que não ia chover, ó, aqui tá carregado o tempo, estamos perto do estreito aqui do Maranhão, ó, o tempo carregado. Esse é chuva hoje, cara, tá aí, ó.
Aí na frente, carregadas nuvens, chuva, vem chuva aqui pro Maranhão, ó, tempo fechado. Bom, aqui no sul do país, nas mensagens dos nossos amigos que nos ajudam a fazer o Tempo e Dinheiro aqui, os membros do YouTube do Tempo e Dinheiro, eu estou com destaque para a Fabiana Silveira, minha amiga lá de Piratini, sul do Rio Grande do Sul. Nesse instante, lá, Piratini, 16 graus ensolarado, diz ela, a Fabiana Silveira, que vamos ter fé sempre, pois a verdade virá e nos libertará. É isso que nos move. A esperança é a mesma esperança do Donizete Pedroso, aqui de Sorocaba, São Paulo, que é: vamos continuar lutando bravamente, porque assim nós venceremos. Muitas informações, o pessoal está dividido, claro, né? Tem pessoal tirando sarro aqui na minha provocação da enquete, né? Não se meter com política jamais. Essas são as nossas telas, são as nossas plataformas. Ô, Gleidson, posso dar mais uma prévia da enquete? Ou faço depois isso? Então tá, vamos a uma prévia da nossa enquete. Nós estamos perguntando, com a condenação de Bolsonaro, qual atitude tomar? Qual atitude que você tomaria? 417 pessoas já votaram, lá no YouTube, é só entrar no YouTube, tá ali já cai a enquete em primeiro plano. 5% dos votos se conformar e aderir à esquerda. É muito engraçado essa pergunta. 31% diz que teremos que enfrentar o Lula, o PT e a esquerda. 57% dos votos estão pela opção 3, que é defender a anistia ampla, geral e restrita para todos. E tem 6% dizendo que nunca mais você deve se meter com política. E, pois é, e aí você entrega a sua vida para quem comanda a política. Né, Zé Dirceu? Espertão. Ok, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Vlamir Brandalize, porque tem USDA, tem os relatórios de arroz e feijão também, que é característico desta sexta-feira do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. Caracu Mocho. Conheça o aprimoramento genético que transformou o Caracu Mocho em uma verdadeira fábrica de carne e com marmoreio. Na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, acompanhe a reunião técnica sobre a evolução do Caracu Mocho, ao vivo de Orlândia, São Paulo. Transmissão exclusiva do Tempo e Dinheiro. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo
e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, sexta-feira, 12 de setembro de 2025, já Vlamir Brandalize dando os números do USDA, que segundo ele me antecipou agora, os números não vieram nada bons para eles lá, né? Então, por isso também é um dos motivos que a soja está subindo. Então, deixa eu me ver aqui, vamos constatar os preços da soja, subindo, não está subindo tanto não, na verdade caiu, Vlamir? Novembro está desabando aqui, 3,25, 10,36 agora, Chicago. Então, não vieram bons para nós, vieram bons para eles. Não veio bom para ninguém, disse o Vlamir aqui. Tá bom, 10,36 é o último contrato para novembro, alta de 3,38, os preços estão caindo com os últimos números divulgados agora há pouco pelo USDA. O Vlamir vai mostrar isso para a gente. Os 4 principais vencimentos, como é que estão? Mas aí tem delay, né? Tem delay, mas já pegou o USDA aí. O novembro, 10,33, o janeiro, 10,52, março já no vermelho, 10,67, e maio, 10,80. Enquanto isso, a soja aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, continua em alta como estava antes do USDA. Novembro, 22,97, janeiro, 23,42, março, 23,73 dólares por saca. Olha que bom exemplo para quem faz, né, put, né? Pegou o preço quando estava no alto, agora caiu, está continuando lá em cima. Essa é a vantagem de quem está ligado no Tempo Dinheiro, quem sabe operar, quem trabalha com o Fernando Sofiati lá, que é o nosso assessor de investimentos, para saber quanto custa uma operação. Não adianta você pegar e saber quanto custa. Olha o telefone do Fernando aí para você saber quanto custa uma operação, né, na Bolsa, tanto de Chicago quanto da B3, seja soja, milho, trigo, café, boi e tal. 19 971 10 8610, Fernando Sofiati, assessor de investimentos credenciado pela CVM do Tempo e Dinheiro, à sua disposição. Ligue, não custa nada. 19 971 10 8610. Bom, dito isso, já com tempo suficiente para o Vlamir cotejar os números do USDA, vamos às notícias da soja, com Dom Vlamir Brandalize. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize, Imperatriz chamando, Vlamir, é isso? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Estamos aqui no aeroporto do Imperatriz, João Batista. Estamos aqui. O Wi-Fi deles até tá bom aí, segundo o Gleison. Você podia dar uma movimentadinha, que você está com a luz contra o seu rosto aí, você está no escuro. Garotinho, aqui a gente troca o pneu, o caminhão está descendo, o pneu do lado direito lá, né? A gente troca na descida. Vlamir Brandalize, então estamos aí vendo o USDA causando problemas aí nos preços, porque os números não vieram nem bons para eles, nem para nós, é isso? João, na realidade, de manhã o mercado estava otimista com a expectativa do USDA, estava otimista porque o mercado de óleo estava puxando, né, o mercados positivos, petróleo em alta, né, e agora o USDA veio, né, o que aconteceu? O USDA trouxe a safra mundial menor que o mês passado, então isso é levemente positivo, né, então veio com 525,87 milhões de toneladas, o mês passado era, 425,87, hoje veio com 426,39, caiu mais de 1,5 milhão de toneladas, vamos dizer assim. O fator aí que o mercado estava em alta de 12 a 15 pontos de manhã, chegou a trabalhar 14 pontos de alta. É verdade. E por que o mercado caiu? Porque o mercado esperava que a USA ia trazer safra dos Estados Unidos entre 115 e 116 milhões de toneladas. Ele trouxe 117,05. Ele veio maior que o mês passado, foi 116,82. Então, isso que está fazendo o pessoal liquidar lá em Chicago. Estava vendo que está derretendo o mercado, porque a safra veio muito acima de todas as estimativas. Ninguém esperava esse número de 117 milhões de toneladas. Esperava 116, 115.
e veio acima. Então, esse é o fator de liquidação dos investidores. No restante do relatório, João, não teve novidade. Ele manteve a safra da Argentina projetada, a nova em 48,5, a nova brasileira em 175. Ele manteve a velha, essa que nós colhemos, Brasil 169, da Argentina 50,9. Paraguai, a colhida, ele manteve com 10,2 e a nova Paraguai de 11. E o que poderia ajudar um pouco seria, aumentar a importação da China. Não veio, manteve 112 milhões de toneladas de soja importada da China. Com relação aos estoques americanos, ele teve um leve aumento. Isso até não seria tão importante, porque o estoque final americano agora veio 8 milhões 170 e era 7 milhões 890. Então, isso é 200 e poucas mil toneladas a mais, não é expressivo. Então, esse ponto. Ele também aumentou a demanda americana de soja, então isso é positivo. Mas o relatório, no resumo dele, ele veio negativo por causa dessa safra americana maior que era esperado. Tá, e como é que ficamos com o Brasil, Argentina e Paraguai? Olha, o Paraguai e o Brasil, ele continua projetando aí que vem. Brasil projetado que vai ter recorde histórico de exportação, 112 milhões de toneladas nessa safra nova que vai ser plantada. A safra atual que está embarcando, o uso ainda está tímido, ele está projetando 102,1 milhões de toneladas, eu acredito que vai ser maior. E a safra em si, 175 milhões na safra nova e 169 da velha. Argentina, 48,5 na nova, dessa que vem pela frente, 6 milhões de exportação no grão, e a velha, essa que está na mão do produtor argentino, 50,9 milhões, exportação de 7,3. O que o USDA trouxe? Ele trouxe uma projeção de que a safra da Argentina vai cair 2 milhões e 400 mil toneladas em relação à safra colhida. Por quê? Porque uma parte dos produtores não vão ter condição de plantar as lavouras, porque a situação do produtor argentino é muito difícil, devido aos resquícios ainda das retenções, né, que os governos anteriores mataram o produtor argentino no cansaço. Tá. Gleidson, ponha o preço em tempo real da soja, depois você abre para aquelas 3 posições das bolsas, porque, Vladimir, a gente estou acompanhando aqui, recuou, né? Mas continua se sustentando com 3,5 de alta, está ali, 10,36. Qual é o significado dessa seguradinha, esse break aí na descida? Na realidade, o mercado está nos fundamentos dele, né, João? Porque mesmo com o relatório, se você analisar, nós analisamos o relatório global. O investidor, inicialmente, ele analisa o relatório americano, da safra americana. Mas no global, ele veio positivo, porque ele reduziu a safra mundial de 426,39 para 425,87 milhões de toneladas. Ele cortou aí 500 mil de toneladas na safra nova e ele cortou o estoque final, né? O estoque final era 124,9 milhões de toneladas e veio para 123,99. Então, houve uma queda de 1 milhão de toneladas no estoque. E aumentou bem a demanda, né? A demanda mundial era 425,1 e agora veio 423,89. Então tem demanda crescente e tem estoque em queda. Bom, então eu ia perguntar assim, e o produtor com isso, né? Que ele está com a soja prontinha para ser plantada, está com a semente nas mãos, não vai mudar de posição. O que ele tem que fazer é travas. Ele entra na bolsa ou não? Olha, João Batista, eu acho que nós vamos ter oportunidades aí à frente. Agora a colheita americana, a tendência agora dos próximos dias, a colheita está andando já nos Estados Unidos, ele é um fator limitante de alta, mas Travou aí. Estava muito bom para ser verdade, né? A hora que chega no... 100 pontos. O mocinho vai beijar a mocinha, cai o negócio? Não, daí o mercado... Não. Chicago vai subir. Quando tiver acordo China e Estados Unidos, vai subir Chicago. Peraí, cara. É que você não ouviu, você travou aí, eu fiz um comentáriozinho, você embarcou, ficou engraçado o negócio. Então tá. Então, quando a China voltar lá para outubro, o mercado vai se movimentar. Sim, aí o mercado provavelmente vai dar uma condição de fechamento melhor para o produtor, principalmente em Chicago, né, João? Tá.
Vamos repetir o telefone do nosso assessor de investimento, vou fazer também para o milho, só para você pensar, ó, quanto custa para participar da alta, ou travar esses 11,10 lá para julho, agosto do ano que vem, né? Essas operações você tem que fazer 6 meses antes, no mínimo, né? No caso, 1 ano antes, não importa, né? Quando cai também o valor do prêmio, saibam disso. Quando sobe, fica mais caro. É a questão da volatilidade, aquilo que o Maurício Belinello nos ensinou aqui. Então, ó, ligue para o Fernando Sofiati, 19 97110 8610, é de grátis, beleza? Muito bem, agora sim. E os negócios hoje no Brasil, Vlamir Brandalize, como é que nós estamos? Olha, João Batista, de manhã teve alguns negócios, novamente comentados, os valores foram iguais a ontem, tanto balcão como portos, não mudou muito, mesmo com o mercado de manhã trabalhando mais alto, mas pela manhã o pessoal estava tirando 5 pontos no prêmio, né? E com isso estava dando uma acalmada, dólar mais calmo também. O mercado financeiro brasileiro aparentemente já deixou para trás aí essa questão do julgamento ali, né, João? E com isso o quadro em si, ele trouxe um quadro de estabilidade na soja brasileira e nós estamos fechando a semana aí com mais ou menos 500 mil toneladas negociadas na semana. É um bom volume de negócio para a época, melhorou o ritmo, né? O começo de semana foi frágil, mas até o final da tarde ainda pode andar mais alguma coisa, o produtor vender no balcão e formar lote ir para o porto. Mercado de porto já é comprador, João. Tá. Para saber os prêmios, você tem aí uma oportunidade para constatar de graça desse telefone para você entrar lá no clube. Os prêmios estão lá no clube, no grupo de soja. Você tem 7 dias grátis para olhar, né, ficar conosco, nos apoiar e ser um produtor rural muito bem informado. O telefone está na tela, é só você mandar uma mensagem para a dona Léa, ela te coloca dentro do grupo. 19998132915. Dom Vlamir, vamos para os preços do milho. Também tem os impactos do USDA nesse produto precioso chamado milho. Milho lá em Chicago, no vermelho, pouco vermelho por enquanto, mas tem delay aí, né? Na verdade, pelo último número aqui, estava até se segurando. Então, o milho lá em Chicago, setembro, 3,98,5, dezembro, 4,18,5, o março, 4,36, maio, 4,46. E o milho aqui no Brasil, na B3, como é que nós estamos, Gleidson? Também no vermelho, hein? Ó, começou, hein? Ó, o março lá. Setembro, R$ 65,00, a saca base Campinas, novembro, 67,70, janeiro, 70,81 e o março, R$ 73,01 por saca Dom Vlamir Brandalize. João, se a gente olhar, é que o setembro está pertinho de cair, perdeu 65 e o março perdeu 73. Porque não tem fator novo efetivo, né, João? O mercado interno disponível de negócios está melhorando, mas o mercado da B3 não, porque a B3 ela tem uma formação de valor muito vinculada também à questão da exportação, né? E hoje Chicago estava em alta pela manhã e agora já entregou, que a gente já vai mostrar, e o dólar também não ajuda, né, João? Então, isso está trazendo esse apelo negativo agora no meio do pregão da B3. Olha Chicago estava positivo de manhã, agora já está perdendo. E perdendo por quê? Olha o USDA aí, João. É um quadro muito parecido com a soja. O USDA trouxe a safra americana de milho 427,1 milhões de toneladas. O ano passado colheu 377,6. Então veja a diferença aí. Quase 50 milhões de toneladas a mais nesse ano. E o que era o mês passado? 425,26. O mercado acreditava que ia vir 420, 423. O USDA trouxe mais, safra cheia de milho, recorde histórico, 427. Mas no global, o milho eu considero quase neutro o relatório, porque mesmo com o aumento da safra americana, os americanos vão exportar mais, porque tem demanda mundial, e o estoque americano vai ser menor do que estava projetado no mês passado, veio com 53,58, era projetado 53,77. E na safra mundial também. Safra mundial, 1.286,6 milhões de toneladas. E o mês passado era 1.288,6. Caiu 2 milhões de toneladas na produção mundial. E o consumo segue crescente, 1.289,4. Então estamos consumindo
nesse relatório do USDA, mesmo sendo conservador. O USDA não está vendo o Brasil que vai consumir muito mais milho do que está projetado aí em cima do setor de ração. Ração e etanol, que são dois que estão crescendo. Mas o consumo mundial é recorde histórico e, com isso, o estoque mundial ele recua também para 281,4. Então, eu considero o relatório do milho neutro, porque ele tem bons fatores positivos, que é a produção mundial menor que o consumo, mas ele tem esse fator da super safra americana, o número veio maior que era esperado. Então, psicologicamente, o investidor olhou para esse número americano maior e está liquidando, fazendo lucros na Bolsa e a Bolsa entregando 2 pontos, né? E como é que o USDA está vendo a produção de milho no Brasil, Argentina, Paraguai, enfim? Olha, a safra da Argentina, dessa nova safra que está começando a ser plantada na Argentina, 53 milhões de toneladas, Brasil 131. A safra colhida, Brasil 135, Argentina 50. Só que a nossa safra foi praticamente 140, né? O USDA tá tímido aí, né? A nossa safra é maior um pouco do que a própria Conab apontou 139 milhões e 700, né? Ontem. Então, com relação a esses dois países, ele está um pouco fora, né, da realidade. Mas o quadro em si, o mercado ele praticamente não olha muito para esses dados, né? Ele olha os Estados Unidos, olha um pouco o quadro mundial, ele olha a China, né? A China, por enquanto, segue aí, segundo o USA conservador, vai importar 10 milhões de toneladas, mas o que eu vejo positivo da China, João, a China está projetada em produzir 295 milhões de toneladas. Eu acho que não colhe nem 290. Teve inundação e lavoura lá. Mas o consumo, olha o consumo, 321. Produção, 295. Então, existe um buraco gigantesco entre a produção e o consumo chinês, que está em 26 milhões de toneladas que eles vão comer a mais do que produzir. Provavelmente, mais para frente, eles vão importar bastante milho. Tá, mas você está vendo aí que os preços estão se sustentando. Está no verdinho. Tá, do verdinho, 1% de alta aí. 10 pontos na 10,41, né, que está mostrando. O milho também que sustenta. Porque o pessoal liquidou. Só que ele começa a olhar os outros fatores, né? Os outros fatores é oferta e demanda mundial. Oferta e demanda mundial é positivo para os dois, tanto para milho como para soja. Tá, vamos olhar agora a questão interna brasileira do mercado de milho. Quais são suas informações de hoje? Olha, mercado interno de milho, a gente está sentindo que o pessoal do etanol está voltando às compras, setor de ração querendo escutar a posição de milho, balcão praticamente já não tem mais milho chegando via balcão, porque a colheita está fechada, mercado do milho disponível já começando a melhorar, enquanto isso a B3 segue patinando, mas o mercado começa a dar sinais que está começando a querer subir pela escada, ele vai começar a subir internamente. A Porto não está pagando bem, o pessoal não quer fazer Porto, está 65 Paranaguá, aqui no Porto do Maranhão, aqui em São Luís, o pessoal me falou que o comprador é 60, 61, e o pessoal consegue esses valores aqui no interior, junto com a indústria etanol, com a indústria de ração, com consumidores. Então o mercado está começando a movimentar mais interno. Exportação, só embarque que está ocorrendo é o embarque já programado dos negócios anteriores. Tá, vamos olhar. Ô, Gleitson, põe de novo o milho B3, porque apesar do Vlamir dizer que tem consumo, ninguém tem certeza do dia seguinte, tanto que os preços continuam no vermelho, março 73,01. Nós temos aí, Gleitson, as posições do milho mais à frente. Claro que a gente gravou isso bem antes, né, do tempo real. Então tem uma defasagenzinha aí. Mas veja lá, ó, o março, quando a gente gravou, estava 73,20, agora caiu um pouco menos, caiu um pouco mais, né? 73,1. E o maio, 71,7. Olha o julho, 68,78. Setembro, novembro, volta a 70, mas não passa disso. Janeiro do ano que vem, 69. Maio do ano que vem, 68. E, Vlamir, quem segurou 73 nesse março aí tá bem, né? Fez um bom negócio. Não, o março andou acima de 75, né? Então tá dando R$4 e pouco aí, R$5 de diferença. E já chegou a 80, teve gente que abocanhou 80, né? De novo, pessoal, participe desse mercado, faça hedge, né? Está segurando, está carregando o milho, trava para que ele não caia. Ah, não, vendi e tal, não, acho que vai subir, participe da alta, mas
Saiba quanto custa. O Gleitson, quanto custa? Põe o telefone do Fernando aí, manda ligar para o Fernando. Quanto custa? Não sei, né? A todo instante muda os preços, muda o prêmio. Mas ali, por volta de R$3 a saca. Confirme com o Fernando no telefone 19971108610. Dom Vlamir, falando de milho, você estava aí em Balsas, né? Agora já está em Imperatriz, aí você mandou um vídeo, uma outra imensa usina de esmagamento de milho para fazer etanol lá em Balsas. Vamos ver o vídeo do Vlamir. Aqui a gente tem a nova indústria de etanol, de milho e sorgo. A evolução chegando aqui em Balsas, do Maranhão. Aqui ela já está funcionando. Ela está funcionando e ao mesmo tempo ela está em ampliação, construindo um posto de combustível dela, que é padrão. Olha aí, ó. Vamos pegar mais perto aí, ó. É o futuro que chegou. Demanda de sorgo e milho, Balsas, olha que bonito. Isso é um sinal de que se pode produzir à vontade milho e sorgo, né? Porque vai ter como esmagar. É mesmo do tamanho da 163, essa unidade, hein? Eu acho que é um pouco menor do que aquela lá de Sinop, se não me engano, João, mas é para mais de 2 milhões de toneladas de grãos aí, de soja, de milho e sorgo. É um grande volume, né? Isso dá uma segurança para o produtor que vai ter demanda para o pessoal de ração, vai ter demanda para exportação, e a indústria chegando, João, dá aquela estabilidade, cotações melhores, né? Eu já vi acontecer isso muitas vezes na história brasileira. Então, eu lembro na época que não tinha a indústria, o frigorífico lá em Rio Verde, em Goiás, e o milho ali não valia nada, tinha que ir para o consumidor do Rio Grande do Sul, para o porto na exportação, ou vir para o Nordeste, aqui para cima, para atender a demanda do Nordeste. Então, entrou a indústria de frigorífico lá, puxou a demanda de milho, e o milho se valorizou com valores muito parecidos que giram no Paraná, João. Então, aonde chega a indústria que vai demandar constantemente e dar tranquilidade para o produtor produzir e crescer, né? Então, agora abriu as portas aí para aumentar a produção de milho, para aumentar a produção de sorgo. E esse sorgo aí eu acho que vai disparar a produção. Já já nós vamos ser o maior produtor de sorgo do mundo também, João. Tá bom. Vamos falar de trigo, depois tem arroz e feijão. Como é que está o trigo rapidamente? Só a posição do trigo, porque também tem uso em cima do trigo. O trigo está em queda. O dezembro 5,17, março 5,34,5, maio 5,45. Agora vamos acelerar, Vlamir. Pincelada no trigo. Então, o trigo estava positivo também uma parte da manhã, mas o uso acabou vindo com um número maior. Ele aumentou 10 milhões de toneladas da safra mundial de trigo. E deixa eu ver de quem que ele aumentou aí, só para te dar uma ideia. Canadá, ele aumentou 500 mil, aliás, 1 milhão. Austrália, 3 milhões e meio. Rússia aumentou 1,5 milhão, que é o maior exportador mundial. E no mais é isso aí, ele trouxe uma safra maior e o pessoal está liquidando o trigo lá em Chicago, né? E manteve a China importando 6 milhões. Eu acho que a China vai importar mais de 10 milhões de toneladas de trigo, mas ele está pressionado porque o USDA trouxe um quadro de aumento de produção mundial e aumento de estoque do trigo, dessa safra que está em colheita no Hemisfério Norte. E como é que fica o trigo aqui para o Brasil? Trigo no Brasil está parado, poucos negócios, o pessoal colhendo aí no Paraná as lavouras. Os moinhos estão levando da mão para a boca, poucos negócios. Não tem variado muito a cotação. É trigo de 1.270, dos 1.200, 1.300 ali no Rio Grande do Sul. Trigo de 1.370 a 1.400 no Paraná. Não tem mudado muita coisa e tem pouca liquidez, poucos negócios. E na mesma toada, hoje sexta-feira, então vamos para o mercado do arroz com o Vlamir Brandalize. Arroz vai fechando mais uma semana fraca, né, João? Poucos negócios. O pessoal da indústria tenta colocar ajuste no valor do pacote e do fardo para ir para uma gôndola melhor, mas tem arroz de R$ 11,98, pacote 5 quilos. Não compra nem 1 quilo de arroz lá no mundo árabe com R$ 11,98, que dá $2. Lá custa R$ 3,50 o quilo. O arroz mais barato do mundo continua na nossa gôndola, o giro de negócio está lento. Semana fraca do arroz também, poucos negócios no Rio Grande do Sul, o produtor vai precisando de caixa. Muita promessa do governo com relação à ajuda ao arrozeiro, até agora pouca coisa efetivado. Arroz gaúcho variando de R$ 58 a R$ 70 ali no Rio Grande do Sul.
mas poucos negócios e semana fraca. Não, alguns casos de leve queda, outros de estabilidade, sem grandes novidades no arroz. Na sequência, mercado do feijão, Vlamir. Esse cara está começando a dar sinais que vai melhorar, João. Feijão está no final da terceira safra, a colheita vai sobrando um pouco nos campos. Produtor que está colhendo e tem produto de boa qualidade está segurando, já quer mais de R$200 esse feijão. E o mercado começando a dar sinais de reação. Ainda é muito boato nessa semana, é sexta-feira, mas há indicativos que o mercado tenha subido R$20, R$30 em algumas negociações, outros falam 40 em relação ao que estava no final de agosto. Eu acho que a semana que vem o feijão deve se consolidar mais firme, João, porque tem reposição e agora acabou a safra, né? Agora a terceira safra termina, a primeira safra, poucos produtores estão animados em plantar ela, pouca área plantada e vamos ter uma oferta muito limitada aí até a chegada da safra de feijão lá no ano que vem. Tá, Vlamir, estou vendo aí pelas suas costas que o avião chegou. Então chega, vai embarcar e vamos em frente. Está no embarque, João Batista. Está no embarque, está no embarque. Então tá. Até segunda. Bom final de semana, até segunda-feira. E vamos em frente, Vlamir Brandalize. Muito bem, deixa eu chamar aqui a Elaine Valdez, do Marcas e Máquinas, porque hoje nós temos uma mensagem das notícias das máquinas com a Elaine Valdez no ar. Olá, vamos aos destaques da semana. E a Stara, pioneira em agricultura de precisão, celebra 65 anos anunciando parceria com a Starlink. A partir de 2026, seus autopropelidos poderão vir equipados com internet de alta velocidade via satélite, garantindo conectividade mesmo em áreas remotas. A novidade otimiza a telemetria, monitoramento e gestão agrícola em tempo real, ampliando produtividade e marcando um avanço histórico para o agro brasileiro. Vamos falar agora de prêmio. E o trator elétrico da Fendt E100 Vario conquistou o título de medalha de ouro e o melhor trator da maior feira agrícola da Eslovênia. Com até 7 horas de autonomia, é ideal para vinhedos, pomares e áreas urbanas. O modelo conta com frenagem regenerativa, carregamento rápido e já havia vencido o prêmio de melhor trator sustentável do ano de 2024. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Elaine. Sempre lembrando que o Marcas e Máquinas já tem uma edição especial lá no seu canal do YouTube. Entre no Marcas e Máquinas do YouTube. As notícias das máquinas modernas, eficientes, eficazes da agricultura brasileira. Marcas e Máquinas. Agora, e dinheiro? Dinheiro é com o Vitor Caso, do sistema Venda na Hora Certa. Ele está com uma aula convidando você para ingressar numa imersão para que você possa entender os momentos do mercado e saber como atua o seu comprador. Então, veja com o Vitor Caso a mensagem desse curso de imersão do Venda na Hora Certa. Fala pessoal do Tempo e Dinheiro, estamos aqui direto de Sinop, no Mato Grosso, uma secura danada, fumaça para todo lado, aí também mais profundo dá para ver, e nada de plantio até agora. Mas mais importante, né, a gente pensar aí nesse mercado de milho e no plantio da soja. O que as duas coisas têm a ver? Quanto mais tarde vem a soja, melhor para os preços de milho. Exemplo, se não entrar muita soja em janeiro, vai ter mais exportação de milho em janeiro e isso favorece aí os preços do milho. Agora, também tem outro ponto. Quando a soja atrasa, quem paga a conta é a safrinha. A safrinha fica fora de janela e a gente já viu isso acontecer em vários anos e por isso a gente tem que estar atento aí. O ritmo de plantio e a pegada de plantio, se vai ter continuidade ou não. E clima nesse momento é muito importante para os preços tanto da soja, nos prêmios, e para os preços do milho no mercado físico aqui no Brasil. Agora, mais importante do que ter esse direcional de preço e momento de plantio, atrelado a clima e tudo mais, é saber o que fazer aí na sua fazenda. É ter na prática um planejamento para tomar a decisão de vender ou não vender, quanto saca vender, que margem esse preço de hoje te entrega, que relação de troca que é boa para a próxima safra. E isso tudo nós vamos estar fazendo na prática com produtores rurais de norte a sul do Brasil, numa imersão online. Se você quiser participar, eu convido você a se inscrever pelo link que está aqui e o João vai dar mais detalhes aí também de como fazer sua inscrição. E claro, né, João, aproveitar para convidar você aí para ser um dos palestrantes lá nessa nossa imersão, que qualquer um, em qualquer lugar do Brasil,
vai poder assistir do conforto da sua casa aí. Então venha conosco, adquira o seu ingresso por um valor simbólico, menos que meio saco de milho, mas realmente para a gente separar os curiosos e só ter produtor rural engajado em vender na hora certa. Espero vocês lá. Esse Vitor Caso entende, hein? É um rapaz que promete muito, né? Veio da comercialização, sabe tudo. E aí ele está convidando você para entrar numa live, 2 dias, sábado, domingo, 4 e 5 de outubro, para fazer essa imersão no que ele chama assim, qual é o legado da comercialização que você vai deixar para você, né? Para sua família, né? Qual é o legado? De um cara que só tropeça ou um vencedor, né? O pessoal que vai para o RJ vai entregar a fazenda? Não. Saiba comercializar, saiba de se safar, né? Saiba antes. Então, assim, descrição está na descrição aí para entrar no curso do Vitor, que é uma imersão nesse curso que a gente está chamando de legado da comercialização. Acompanhe, você tem muito a ganhar. Custa quanto? Menos de meia saca de milho mal vendida, como fala o Vitor. Não deixe de participar. Daqui a pouco, o Paulo Moura conosco, analisando o que aconteceu ontem e o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos perguntando na nossa enquete, né, depois do julgamento do Bolsonaro com a sua condenação, qual atitude nós devemos tomar. 570 pessoas votaram, continuem votando, vamos até o final do programa, né? 7% dos votos se conformar e aderir à esquerda, muito bom. 32% enfrentaram o Lula, o PT e a esquerda, continua a luta, enfim. 55% defenderam a anistia ampla, geral e restrita, e 6% nunca mais se meter com política. Olha aí. Então, aí, a pesquisa está aí, a enquete está aí, participe, é uma provocação. E vamos saber do Paulo Moura, professor Paulo Moura, o que ele acha, tanto dessa enquete, quanto da crueldade de ontem, dessa primeira turma, dos inimigos do Bolsonaro, o julgando. Professor Paulo Moura, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Ô, Paulo, a gente é sintético e tenta dizer, né, traduzir as coisas, mas eu estou dizendo que aquela primeira turma é composta por 4 inimigos ferrenhos do Bolsonaro que estão julgando. Imagina o seu inimigo te julgar, Paulo. O que vai sair, né? Foi o que saiu ontem, né? Julgamento de cartas marcadas. Todo mundo já sabia qual seria o resultado, né? Mesmo com... Eu confesso que fiquei surpreso com o voto do Fux. Eu achei que o Fux também fosse condenar, mas acho que a lei magnística ali teve o seu papel na posição que ele assumiu, até porque é uma posição que está em contradição com as condenações anteriores que ele fez com os presos do 8 de janeiro, né? Mas a condenação era dada como certa e agora bola para frente, né? A direita está vivendo o seu pior momento, acho que desde 2013. O principal líder da direita praticamente condenado à prisão perpétua, né, João? Ele, com a idade que ele está, 24 anos e 3 meses de prisão, é prisão perpétua, né? Então, nós não temos outra saída que não seja continuar na luta, né? Essa que é o nosso país, né? É a nossa liberdade, e para quem, como eu, não tem mais idade e nem dinheiro para sair do país, começar a vida em outro país, só nos resta lutar para garantir que o nosso futuro seja de liberdade. Concordo com você, temos o mesmo tempo de luta, de profissão, e nós não vamos desistir. A luta continua, professor Paulo, e continua em favor do bem, da liberdade, né? Uma ideia, nessa questão da liberdade, né, da justiça, é uma ideia, como eu continuo dizendo, ela não vai ser aprisionada. Pode prender o Bolsonaro, mas ela nunca mais, né, ela volta para dentro da garrafa. Nós não vamos permitir isso. Agora, qual é o destino que nós temos pela frente, pelo menos no curto prazo? Vamos pensar no Bolsonaro. Só nos resta lutar pela anistia, professor, ou tem alguma outra solução mais à frente? Bom, primeiro, de curtíssimo prazo, eu espero para logo novas sanções do governo Trump, né? O próprio presidente Trump citou o caso da condenação, disse que estava insatisfeito. O Marco Rubio, secretário de Estado, se pronunciou dizendo que os americanos vão agir em relação às consequências do julgamento, à condenação do presidente Bolsonaro, e, pelo que eu acompanho pela imprensa aqui, são esperadas sanções contra os ministros que votaram pela condenação e sanções atingindo os familiares dos ministros do STF, aqueles que têm os escritórios de advocacia famosos, né?
Outra possibilidade é uma multa pesada contra o Banco do Brasil, que não teria aplicado a lei Magnitsky, né? Teria fornecido cartão de crédito, garantido o funcionamento normal das contas bancárias do Alexandre de Moraes. Então, de imediato, é o que a gente pode esperar. E há um cronograma previsto pelo Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados, que avalia que a anistia deve passar na Câmara e no Senado até o final do ano. Depois disso vem o veto do Lula. Depois do veto do Lula, derrubada do veto do Lula, que o Sóstenes Cavalcante estima que possa acontecer até fevereiro, março do ano que vem. E aí vem o STF, que já anunciou que é contra a anistia, né? Mas mesmo com esses obstáculos à frente, com as dificuldades que nós temos, né, tem que superar o Hugo Mota e o Alcolumbre, que resistem na Câmara e no Senado a aplicar anistia, nós não temos outra saída, né? Trata-se de defender não apenas o presidente Bolsonaro, mas o nosso futuro e a nossa liberdade, porque não tenhamos ilusões, os caras não vão parar por conta própria. É ilusão imaginar que o Brasil vai voltar à normalidade democrática e que o STF vai parar de fazer o que está fazendo, vai parar de perseguir a direita brasileira, agora que o presidente Bolsonaro está preso. Pelo contrário, eles estão lutando pela permanência eterna no poder, pela garantia de que eles continuem aí, eles têm expectativa de sobreviver ao governo Trump, e a esperança de que os republicanos percam a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos, que está distante, mas é bom lembrar que os mandatos dos ministros do STF são, entre aspas, vitalícios, né? Vários deles ali têm longa vida no STF ainda, e eles imaginam que, eventualmente, o Lula se reeleja, indique mais 2 e que eles se perpetuem no poder ad eternum, né? E nós temos que garantir que isso não aconteça e precisamos nos empenhar na luta pela anistia e na eleição de 2026 para garantir maioria no Senado, na Câmara e, se Deus quiser, eleger o próximo presidente da República. Bom, concordo com o seu diagnóstico, mas assim é impactante, né? A gente não quer acreditar, né? Mas as coisas estão acontecendo conforme todas as previsões, inclusive a sua. Mas o primeiro fato é que, do jeito que está desenhado as coisas, até março o Bolsonaro vai ficar preso. Não se sabe aonde, né? Tem a questão da humanitária, aquela coisa toda, mas o fato é que ele será preso. É isso mesmo, né, Paulo? A previsão é de que a prisão saia em 30 dias, João, não até março. Não, é que você fez um primeiro cenário até março, quando vai ter a batalha pela anistia. Ah, sim, no caso da anistia. Não, mas ele só seria libertado se a anistia for aprovada e não for derrubada pelo STF, né? Sim. Então, claro que o STF vai se colocar contra, mas aí tem a pressão popular, né? A maioria. Nós estamos até perguntando na enquete aí, né? Você vai se submeter, vai ficar com raiva da política ou vai à luta? Eu acho que a maioria vai à luta, né? É o que nós estamos vendo aqui. Se juntar o item 2 e o item 3 ali, nós temos porque enfrentar o Lula e a esquerda e defender a ampla anistia quase 90. É a mesma luta, né? É a mesma luta. Então, se juntar ali é uma maioria expressiva a favor de continuar lutando, né? O que é um excelente indicador aí do estado de espírito dos seguidores do teu canal. Pois é, nós não estamos nos entregando, mas temos a opção Tarcísio. Como é que você vê nesse instante? Bom, o Tarcísio ele sofreu um desgaste muito grande depois daquele ataque que o Eduardo Bolsonaro desferiu contra ele em função da precipitação da candidatura presidencial. Quando o presidente Bolsonaro sofreu a prisão domiciliar, houve uma pressão muito grande do establishment e do Centrão para impor a candidatura do Tarcísio, atropelar o presidente Bolsonaro, forçar o presidente Bolsonaro a escolher o Tarcísio. O Eduardo reagiu, porque no momento em que o Bolsonaro aponta quem é o seu sucessor, o poder dele se esvazia. O presidente, mesmo preso, ele continua sendo o maior líder da direita brasileira, a ter forte influência na política brasileira, e eu acho que o Tarcísio acusou o golpe. Quer dizer, é possível que as pesquisas internas
feitas no entorno do Tarcísio. É possível que as lideranças do Centrão, que apoiam o Tarcísio candidato, tenham percebido que ele precisava reagir, precisava tomar uma atitude no sentido de recompor as suas relações com a base bolsonarista. Daí porque ele se empenhou, começou a se empenhar na aprovação da anistia e fez aquele discurso contundente na Avenida Paulista, que desgostou a Suprema Corte, né? E os setores mais, digamos, mais refratários ao bolsonarismo no sistema político. E é o problema de um político que é meio centrista, né? Ele tem que navegar entre agradar dois senhores, agradar o centro, no caso, e agradar a direita, e conforme a calibragem das atitudes e das falas, ele termina desagradando uma das pontas. No caso, o discurso que ele fez na Avenida Paulista e a atitude pró-anistia desagradaram o establishment, né? Então, complicada a situação, mas a eleição está lá longe ainda. O presidente Bolsonaro não definiu quem vai ser o seu sucessor, não sabemos qual vai ser a chapa, né? E o Centrão condiciona que a aprovação da anistia não envolva a recuperação da elegibilidade do presidente, embora a elegibilidade esteja lá no projeto. É possível que nas negociações ela seja retirada, então acho muito difícil que o presidente Bolsonaro, inclusive pela situação de idade, saúde, que está muito debilitada dele, que ele venha a concorrer. E o Tarcísio é um nome forte, né? Mas tem a dona Michele, tem, enfim, outros nomes aí que eventualmente a direita pode abraçar, e eu acho que é muito cedo para a gente falar disso, né? Vamos ter que aguardar o andar da carruagem para saber como é que vai ficar essa situação aí no médio e no longo prazo. Bom, a conclusão que eu chego te ouvindo com muita calma, você é uma pessoa muito calma, é que, para desespero dos esquerdistas, nós estamos tristes, sim, mas não quebrados, né? Não estamos desanimados, não. Vamos em frente. Aliás, hoje, sexta-feira, é dia da live lá do Dextra, 8 horas da noite. Você que gosta de política, você que tem esperança de resolver a sua vida e do futuro da sua família, ver o futuro na luta pela paz, pela tranquilidade, pela justiça, pela liberdade, hoje, 8 horas, no canal Dextra do professor Paulo Moura. Tá certo, Paulo? É isso, João. Toda sexta-feira, às 20 horas, eu faço live no canal, dou uma repassada na semana, faço uma avaliação da conjuntura, dos desdobramentos e dos fatos, e hoje é dia de live no canal Dextra. Muito bem, professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado principalmente por esse ar tranquilo, né? Não é resignado, não, é ar de quem vai continuar lutando como todos nós. Obrigado, Paulo. Vamos em frente. Um abraço, João, um abraço aos amigos do Tempo e Dinheiro. Lembrando, hein, 8 horas no canal Dextra hoje, né? Entre lá, acompanhe. De graça, né? Se informe. Agora sim, preços do café deu florada. Vamos lá com o Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. E antes de mostrarmos os extremos do clima nos cafezais aqui do Brasil, cotações com fechamento da Bolsa de Londres em alta, mais um dia de alta, a 4.582 dólares por tonelada. O novembro, o contrato mais negociado, subiu 1,28%. Já na Bolsa de Nova York, alta também registrada para o café. Uma sexta-feira de alta, o café segue em todas as posições, a variação é positiva no mercado de Nova York, 397,58, 3 dólares 97,58, dezembro sobe 2,97%. Vamos dar uma olhadinha, vencimento por vencimento, na Bolsa de Nova York, aí está 2,93% de alta para o dezembro, 397,40, março 382,20, alta de 2,5, maio 370 cents, ou 3 dólares e 70, 238, ou 2,38% de alta. Julho, 356,60, alta de 2,22%. Na B3, sacas em dólares,
Café para dezembro, 484 dólares e 80, sobe 2,60%. E o março, 476 dólares e 85, alta de 2,46%. Alta para o café nesta sexta-feira, portanto, para o Robusta em Londres, para o Arábica em Nova York e na B3 também. Bruno Labes conosco, comenta o mercado do café. Boa tarde, Bruno. Sextou, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? 12 de setembro e tivemos uma semana marcada por bolsas lateralizadas, tentando alçar novos níveis de preço. Mas a impressão que nos dá é que vão mais além, tá, pessoal? Pelo menos até aqui. Bom, enquanto temos preços firmes no mercado interno, né, no mercado físico, principalmente para o Arábica, boa parte de nossas lavouras suplicam nesse momento por chuvas para garantir uma boa safra para 2026. Você não escutou errado, eu disse boa safra. Pessoal, esqueçam isto de super safra, pelo amor de Deus. Isto, infelizmente, foi posto para vender manchete e clique nos canais de comunicação. Vamos torcer por uma boa safra, certo? Para aqueles que sonham ainda com bolsas em topo histórico, novamente, aqui vai um dado bastante interessante. Eu não sei se você olhou, mas do ponto onde está na Bolsa de Nova York, o Arábica está a pouco mais de 10% apenas do seu topo histórico, que é na casa dos 430. Vale lembrar que se tiver que andar, o café anda 4, 5, 6% fácil em 2, 3 dias. O Conilon está um pouquinho mais distante, cerca de 30% ainda do seu topo histórico. A formação gráfica do momento nos mostra que ainda temos grande chance de avançar nesses preços que a gente tem visto no momento na Bolsa. Mas, falando em formação gráfica, isso nunca é 100%, né, pessoal? Senão, estávamos todos milionários, não é mesmo? Gostou do conteúdo? Me siga nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigado, Bruno. E temos a participação, inclusive, de uma entrevista que nós fizemos com o produtor, cafeicultor Wagner Donizete de Nato, 2 córregos aqui no interior de São Paulo. Ele fala exatamente sobre a falta de água, do calor, das dificuldades na produção de café no interior de São Paulo. Veja só um trecho. Muitas vezes, o banco fala que não tem o dinheiro do governo para emprestar do próprio banco, que são taxas mais altas. E também a gente está observando, eles prometem um exemplo, 10% de juros, essas coisas, mas no final, quando você vai pagar, aí está se tornando 20%, porque é uma taxa disso, taxa daquilo, é taxa de agrônomo, taxa de outro, e tudo isso vai subindo. E também a gente está observando muitas operações, eles estão colocando título de capitalização, consórcio, plano odontológico no meio. Então, isso, muitas vezes, o produtor nem sabe que ocorre isso daí, né? Assina o contrato e depois vem descontando na conta, né? Essa denúncia, essa entrevista muito importante está nas nossas plataformas, no nosso site, no YouTube, no Facebook, no Instagram e tal, nos recortes. Seja o produtor rural mais bem informado, continue no Tempo e Dinheiro. Daqui a pouco nós vamos falar do preço do boi gordo. Mas continue também votando na nossa enquete. Ainda tem tempo para você votar, né? Qual será a atitude tomar depois da condenação do Bolsonaro de ontem? 592, não tem tempo para você votar. Primeira alternativa, se conformar aderir à esquerda. Segunda, enfrentar o Lula, o PT. 3, defender a anistia ampla, geral e restrita. Ou 4, nunca mais se meter com política. Essa é uma provocação interessante. Bom, vamos falar de pecuária. Nós estamos convidando, aí temos um convite para você na próxima quinta-feira pela manhã. Nós vamos transmitir direto da Fazenda Diamante sobre a questão
do caracu mocho. É uma exclusividade do Tempo e Dinheiro para você ser o produtor rural muito bem informado, pecuarista muito bem informado nesse aprimoramento dessa marca caracu histórica, que agora virou uma fábrica de carnes. Veja aí o convite. Caracu Mocho. Conheça o aprimoramento genético que transformou o caracu mocho em uma verdadeira fábrica de carne e com marmoreio. Na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, acompanhe a reunião técnica sobre a evolução do caracu mocho, ao vivo de Orlândia, São Paulo. Transmissão exclusiva do Tempo e Dinheiro. Então, nós vamos estar lá em Orlândia, com transmissão direta, e você assiste de todo o Brasil a partir das 9 horas da manhã da próxima sexta-feira. O doutor José Geraldo, o doutor Trobo, né, os caras que são lendários, né, nomes lendários na pecuária, vão estar palestrando sobre esse aprimoramento do caracu mocho, não perca. Muito bem, vamos agora aos preços da pecuária. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração feita pelo CPEA e apoio da LS Tractor, preços dos hortifrutis, começando pelo preço do leite pago ao produtor captado em julho no Rio Grande do Sul, R$ 2,49 mais 36. Ovo vermelho na Grande Belo Horizonte, caixa de 30 dúzias, R$ 172,75. Não tem a cotação do ovo branco em Belo Horizonte. Cenoura, inverno A lavada, o beneficiador no Triângulo Mineiro Alto do Paranaíba, caixa de 29 quilos a R$ 42,50. Tomate e salada longa vida 2A no atacado do Rio de Janeiro, R$ 37,50. Uva sem semente branca comprida, embalada no Vale do São Francisco, o quilo a R$ 12,64. Lembrando mais uma vez, a apuração é do CPEA e apoio da LS Tractor. Muito bem, Bom, Sérgio Braga. aproveitamos, vamos lá, João? Vamos com notícias da pecuária também? Eu embananei aí, mas agora sim, as notícias da pecuária. Sérgio Braga, vamos atualizar. Sexta-feira, o mercado segue em queda de braço. Mercado futuro lá na B3, nesse momento, tem negociações buscando uma direção, negociações mistas. Ligeira alta para o vencimento de setembro, 305,65, outubro, 310,80, novembro, 320, dezembro, 325 reais por arroba. Quanto ao mercado físico, 8 praças em queda, 307,50. São Paulo, Barretos, Araçatuba, Triângulo Mineiro, 290,50. Belo Horizonte, arroba prazo, 293,50. Arroba no norte de Minas Gerais, a prazo, 285,50. Mais 4 praças na sequência, 287,50 no sul de Minas. No sul da Bahia, 280,50. Oeste da Bahia, 282,50. Noroeste do Paraná, arroba negociada 310,50, portanto, acima da referência de São Paulo. Direto do CPEA, Luiz Gustavo Sussumo comenta o mercado do boi gordo. Lá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, nessa semana, principalmente de quarta-feira para cá, a gente tem observado uma intensificação, né, no tradicional já cabo de guerra da pecuária de corte, né? Então, as negociações entre os frigoríficos, né, os agentes compradores e os pecuaristas, os agentes vendedores, ela tem se intensificado, né? Por conta de 2 motivos, né? Então, os frigoríficos, eles estão pautados aí numa baixa liquidez da carne bovina no mercado interno, né? E pressionando os preços, né, na maioria das regiões que a gente tem acompanhado. Então, tentando forçar negociações com preços menores. Já do lado dos pecuaristas, né, eles ficam resistentes a negociar nesses patamares que estão sendo ofertados, pautados justamente na baixa oferta de animais prontos para abate que a gente tem observado, né? O período de seca esse ano
ele está se prolongando um pouco dentro de setembro ainda, né, na maioria das regiões produtoras, então a gente ainda tem muito falta de pasto com qualidade, e aí a oferta de animais também é reduzida. Então, essas duas coisas, do lado a demanda enfraquecida pela carne no mercado interno e a oferta reduzida de animais, tem dificultado essas negociações e intensificado aí essa disputa pelos preços, tá? Mas, como eu já falei, na maioria das regiões que a gente acompanha aqui no CPEA, a pressão por queda nos preços tem tido uma certa importância. Os nossos preços regionais têm caído nos últimos 2 dias. Já no mercado paulista, a gente não observa essa tendência tão forte de queda, tá? O indicador do boi gordo ele fechou ontem a 310,75 por arroba, e é importante a gente destacar que a expectativa do mercado é de que talvez tenham mais quedas ao longo de setembro, tá? Visto que o mercado futuro abriu hoje a R$305 arroba. Então tem um certo descolamento aí entre o indicador e o mercado futuro, né? O mercado sendo praticado atualmente, o mercado futuro, mostrando essa expectativa de agentes do mercado sobre o preço para o resto de setembro. Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. De Piracicaba até Bebedouro com Iberville Neto. Olá, boa tarde, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo trabalhou essa semana um pouco mais testado, valores menores ocorreram, mas se a gente pegar os últimos 7 fechamentos do CPEA como referência, a arroba caiu cerca de R$3 em São Paulo. R$3 em uma arroba de 310, ou cerca de 310, a gente está falando de uma queda de 1% em 7 fechamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mais até do que um mercado pressionado, a gente está falando de um mercado meio lateralizado. É fato que em algumas situações as programações de abate melhoraram um pouco, se alongaram um pouco, baseadas em animais negociados a termo de parcerias, mas de maneira geral a gente não está falando de um mercado que está cedendo de maneira expressiva. Nas próximas semanas nós temos aquele momento de escoamento mais lento devido à segunda quinzena, isso é fato, isso é um ponto de atenção importante. E outra questão, no contraponto desse escoamento menor, são as exportações, que vêm muito bem, começaram setembro num ritmo de média diária bem acima do recorde anterior. Então, no frigir dos ovos, nós temos que acompanhar como que esse ritmo das exportações vai continuar. O consumo doméstico ele não deve ser um ponto de ajuda, mas isso nunca é na segunda quinzena do mês. E aí nós mantemos as atenções na oferta de gado, tá? Nessa saída de animais de confinamento e como que isso vai acontecer nessas próximas semanas. Por hoje é só, um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Volto com você aí no estúdio, João Batista Oliveira. E eu estou de chapéu, né? Estou doido para estrear esse meu chapéu aqui fantástico, né? De feltro. Então, na próxima sexta-feira, quinta-feira, já estaremos em Orlândia, porque na sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos transmitir o evento do Caracu Mocho. Antes de chamar, eu quero também dar atenção para a nossa enquete. Pessoal, temos mais... Opa, deixa eu ajeitar aqui o nosso chapeuzinho. Nós temos mais alguns minutos para você aproveitar e votar na nossa enquete. Como é que estamos aí? Última prévia. Daqui a pouco eu vou fechar a enquete de hoje. 604 votos. Né? Perguntamos, qual é a atitude tomar com essa condenação do Bolsonaro? Item 1, se conformar e aderir à esquerda. 7%. Item 2, enfrentar o Lula. 32% está disposto. Item 3, defender a anistia geral, ampla e restrita. 55%. Bom número, hein? E nunca mais se meter com a política. Essa é uma provocação. Tem 6% que concordam com isso. Então, assim, mais aí alguns segundos, 1 minuto, para você entrar no YouTube, votar, né? E acompanhar o nosso fechamento. Daqui a pouco a gente manda para o YouTube para encerrar a nossa enquete. Deixa eu aproveitar, então, passar mais uma vez, enquanto vocês se preparam para votar na enquete, a nossa chamadinha da nossa transmissão exclusiva. Que honra do pessoal, o grupo de criadores e resistentes, que é a história do Brasil, né? Do Caracu Mocho, o Caracu que veio com a caravela e tal, e aí os especialistas foram transformando com muita paciência e chegou nessa fábrica de carnes. Veja aí, ouça aí o nosso convite. Caracu Mocho, conheça o aprimoramento genético que transformou o Caracu Mocho em uma verdadeira fábrica de carne e com marmoreio.
Na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, acompanhe a reunião técnica sobre a evolução do caracu mocho, ao vivo de Orlândia, São Paulo. Transmissão exclusiva do Tempo e Dinheiro. Você vai ficar na sua casa, né? Vai ligar seu computador, o celular, YouTube, Facebook, o nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, garantido, transmitindo direto lá de Orlândia, dentro da Fazenda Diamante, sabendo o que o doutor Zé Geraldo fez. Também são 14 criadores, deixa eu pegar aqui, mais o doutor Trobo, grande cara, não sei se ele está nos assistindo agora. Sabe aqueles pesquisadores que amam o que fazem? Né, não se entregam, se dedicam, faz o cruzamento, vai ver, tal, e fica acompanhando, come junto com o bicho, tal. E aí a gente vai saber o que nós temos de bom, né, nessa nova raça, nova não, a tradicional raça brasileira, caracu, que veio com as caravelas, que era de leite, aquela coisa toda, e virou uma fábrica de carnes, né, com rusticidade, com adaptabilidade, com rapidez, né? Porque o problema é coxo, né, e fazer carnes. Então, esteja conosco na próxima sexta-feira, tem o convite, nós vamos continuar falando sobre isso. O Sérgio vai entrevistar o doutor José Geraldo hoje à tarde, já vai subir essa entrevista, já vai. Agora, para encerrar então o nosso programa, como é que os nossos telespectadores resolveram a nossa enquete? Então, quantos foram? 629 votos, tá bom, muita boa participação. Ganhou a opção 3, defender a anistia geral, ampla e restrita, 55% dos nossos telespectadores. Enfrentaram o Lula, o PT e a esquerda, 32% já foram direto na jugular. Se conformar e até aderir à esquerda, tem 7%, hein? Puxa vida, claro que são petistas, né? Que eles gostariam que isso acontecesse. Aí tem os derrotados, né, por antecipação. Nem começou a guerra, nunca mais se meter com a política. Mas colocamos aí com uma espécie de provocação e também de reflexão. Lembrem-se, jamais aquela primeira turma do STF, até mais a segunda turma, jamais eles vão prender a ideia de liberdade, de justiça que o Bolsonaro colocou, né? Acendeu a faísca e todos nós estamos nessa batida e nós vamos levar em frente. Digo para vocês aí, pessoal da esquerda, nós vamos em frente e vamos vencer. O Brasil vencerá. Obrigado pelo seu apoio, pela compreensão. Vamos em frente, bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. E acompanhe aí as nossas transmissões, os recortes nas nossas plataformas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Viva o Brasil! E vamos em frente. Até segunda. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.